Vamos cantar o hino Somente Crer? Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, nada temer, nada temer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio no Senhor, creio no Senhor, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, nada temer, creio no Senhor, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém. Pode aplaudir o Senhor, amém? Paz seja convosco. Meus amados, vamos abrir a Escritura no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. E assim diz o Senhor: E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Amém? Amém. Podeis assentar? Pela infinita graça e eterna misericórdia, que se renova a cada manhã, Deus me coloca mais uma vez aqui, nesse altar santíssimo, junto à mesa pura, para trazer mais um assim diz o Senhor. Mas hoje é um dia de júbilo, de regozijo na nossa alma, de agradecimento do nosso espírito. Por quê? Nessa noite de sábado, nesse sábado espiritual, nós vamos terminar as mensagens das 7 vestes sacerdotais, cujo título dessa mensagem é a grande transição. Então hoje é o 10º dia de Abib, né? Primeiro mês lunar, um ano tremendo, né? Um ano tremendo, quando se começam 7 anos do último silêncio e primeiro sábado do santo mês. Então, mas hoje é dia de alegria, dia de júbilo, de festa, né, ao Senhor, porque, amados, são 1029 mensagens. Então hoje a gente encerra as mensagens das vestes sacerdotais. Como disse, na pequena reunião de igreja, falhas aconteceram, cometemos, quem sabe, alguns enganos, enfim, tantas coisas aconteceram, mas todas, como diz o apóstolo Paulo, contribuíram para o bem de todos aqueles que amaram e permanecem amando a Deus. E o próprio profeta Paulo diz: até importa que haja heresias, para que o sincero se manifeste. Quem sabe, muitos quiseram trazer heresias para o nosso meio, mas esbarrou na graça da revelação. Há pessoas que achavam que tal coisa tinha que ser assim, ou pensavam que algo tinha que ser desse jeito. Mas essas coisas não enquadram com a Escritura. Nós temos que viver urim tumim,
Nós temos que viver as luzes da revelação. Imagem e sombra, Velho, Novo Testamentos. Então, vivemos o assíduo do Senhor. São 1029 mensagens. Começamos lá nos idos de 1993, ano religioso, no dia 20 de agosto, subi nessa plataforma e ministrei a mensagem a ressurreição. E realmente, nós estamos ressurgindo das cinzas, saindo do sistema denominacional e sendo transladado para lugares celestiais em Cristo. Então, imagine, cada vez sacerdotal foram 147 mensagens, em grupos de 21, até chegarmos aqui. As mensagens vieram de baixo, muitas lágrimas, muita renúncia, críticas. Sempre houve um crítico no nosso meio, procurando desvirtuar o sentido da mensagem. Mas Deus foi nos dando graça. E como as águas dos rios, fomos contornando os obstáculos, seguindo em frente. A água é o maior exemplo de se contornar um obstáculo. Não se deixa deter por nenhum obstáculo. Fomos contornando por isso. E Deus foi nos revelando os ardis de Satanás através do sistema religioso político. Nós não somos religiosos, nós não somos políticos, nós não somos uma denominação. Não, nós somos cristãos da palavra. E queremos fazer parte da noiva do Cordeiro, sem mancha, enfim, cheia da graça e do poder de Deus. E a gente vai analisando as mensagens, as primeiras mensagens, quanta dificuldade, quanta luta, quanta desobediência do povo. Obstáculos e mais obstáculos surgiram a todo momento, a todo instante. Até quem orou para que as portas desse templo fechassem, elas continuam abertas. O diabo não conseguiu. A pessoa partiu para a eternidade e nós aqui continuamos. Mas os incautos, os críticos, eu encontrei um crítico esse dia e ele perguntou a mim: e a igrejinha? A igrejinha ainda está lá? A igrejinha somos nós, lá está um templo e a mensagem prossegue. Você que a abandonou. Ué, é verdade? Então eles têm a gente como uma igrejinha, mas não está tão errado assim não. Havia uma mulher que chamava a gente a igreja do brejo. A igreja do brejo. E realmente, aqui era um brejo. Só que nesse brejo surgiram os lírios. Aqui havia lírios. Lírios vestidos pelo Senhor. E agora temos aqui os lírios assentados nessas simples cadeiras. Antes eram os bancos, né, toscos, né, de madeira. Agora temos umas cadeiras simples. Mas não é isso aí que nos faz ser grandes, não. Não, estamos até meio acomodados agora, né? Não é esse teto bonito. Não é isso. O que nos faz sentir fortes, firmes e renovados é a revelação do Senhor Deus. Então, meus irmãos, nós vencemos os obstáculos. E quando comecei a pregar a primeira vez sacerdotal, não tinha ideia do que viria para frente, não. Como agora, nós vamos começar daqui uns dias a mensagem das trombetas. O que vem de tão glorioso para nós? Eu não sei, mas confesso, será graça e mais graça. Mas uma regra aqui, outra regra ali, uma regra lá,
outra regra para cá. Sempre de acordo com a palavra. Nunca deveremos, em momento algum, por termos atingido essa graça, essa maravilha do Senhor, irmos além do que está escrito. Não. Vamos permanecer na simplicidade. O nosso templo de louvor ao Senhor é simples. Vamos permanecer simples. A nossa conduta também tem que se basear na simplicidade. Não no egoísmo, não no fanatismo. Não, longe disso. Nós não podemos agir fanaticamente, porque o fanatismo é cegueira. A mensagem é racional. O fanatismo foge das Escrituras. É o homem dando ordem, é o homem fazendo e acontecendo. Isso é falsa profecia. Não. Que o Senhor Deus permaneça nos abençoando e nós, na simplicidade das ações, crendo no assim do Senhor. E eu confesso, subi essas 1029 mensagens, subi aqui, com um propósito no meu coração, que eu chorasse, que eu sofresse, que eu fosse até abandonado, mas que os irmãos não sofressem, que os irmãos não chorassem. Então, muitas vezes a gente sobe aqui completamente machucado, para não machucar. Assim foi o Senhor, não foi? Ele feriu-se, morreu por nós, para que a gente não passasse aqui, por aqui. Então, amados, são 1029 mensagens, cujo título é A Grande Transição. E nesse ano espiritual, a mensagem vai completar 20 anos. Nós começamos ali no dia 20 de agosto de 93, no ano natural. Vamos agora, em 2013, são 20 anos de graça, de poder e da simplicidade. Porque Deus se manifesta na simplicidade. Amém? Deus se processa Ele age na simplicidade. Deus é simples nas suas ações. Alguém algum dia perguntou se eu tinha cura divina. Não, eu não curo ninguém. Eu clamo ao Senhor Deus. E Ele tem ouvido as nossas orações. Mas entenda que praticamente esse ministério que Deus tinha colocado na minha mão, ele é para a compreensão das Escrituras. Ele é a fé do arrebatamento. A cura divina traz a pessoa. Sim, mas não significa que ela fica. Quantos milagres nós já vimos? E no ministério do profeta, milhões de milagres. Pergunto, quantos estão vivendo a mensagem que ele pregou? Uma minoria. Ele chegou a pregar num lugar para 40 mil, 50 mil, 100 mil pessoas. Muita gente, não? E pergunta se 100 mil renderam-se ao Senhor? Eu creio que não. Então, amados irmãos em Cristo, essa fase agora é a abertura total das Escrituras. Nós chegamos ali, juntinho do Espírito Santo de Deus agora. Nós estamos agora na 7ª dimensão. Nós já passamos pelo primeiro selo, passamos pelo segundo, pelo terceiro, quarto, quinto, sexto. Estamos no 7º. Que o 7º agora é tudo. Uma coisa interessante, né? Quando abriu o selo, houve silêncio. E Deus nos revelou que silêncio era esse. Deus mostrou nas Escrituras sobre esse silêncio. E esse silêncio que fez nós entendermos todo o sistema religioso político. E não incorremos nesses erros. Deus descortinou para nós a sua lei, para que nós o adorássemos em espírito e em verdade. Nós não somos crentes rebeldes. Não. Nós somos cristãos na palavra. Nós temos entendimento das Escrituras, nós temos conhecimento das Escrituras. E a gente vê esse movimento dos evangelhos
uma guerra espiritual entre eles. Uma denominação querendo ser maior que a outra, né? Nós temos o melhor pregador, nós temos o melhor cientista, nós temos a maior igreja, nós temos o maior poder econômico, e isso, aquilo, outro, envolvido com a política. Graças a Deus, nós não temos, não estamos nessa dimensão. Deus já tem nos arrebatado dessas coisas há muito tempo, e nos colocado em lugares celestiais em Cristo. Nós vivemos a revelação do Senhor Deus. Nós não vivemos da intelectualidade de um homem. Não. Nem de sua capacidade instrumental. Longe disso. Não. Nós vivemos a graça da revelação. Ou seja, Deus na sua simplicidade. A teologia, ela confunde. A revelação esclarece. E Deus sempre levanta um profeta para dirimir dúvidas. Deus faz isso. Deus levanta um profeta para desarmar os espíritos dos seus filhos. Porque às vezes pode haver divergência entre nós, mas Deus levanta um profeta para coibir os abusos, para corrigir as distorções, trazer o povo de volta à originalidade da palavra. Mas essa foi a mensagem do profeta. A missão dele era trazer o povo para a Escritura. Não importando que a mulher dele fosse maltratá-lo, que o filho fosse abandoná-lo, ou que o irmão fosse criticá-lo, o mundo crucificá-lo. Ele não estava preocupado com essas coisas. Ele simplesmente ficou como assim diz o Senhor. Hoje, lamentavelmente, surgiram os imperialistas da mensagem, todos dizendo que nós estamos prosseguindo com a mensagem, mas enredados pelo dinheiro. Lamentavelmente que é assim. Chegam até a vender a mensagem do profeta. Você não tem que vender a mensagem, você tem que doá-la. Vender a mensagem. Chega esse ponto. Chega ao ponto de idolatrar o homem, de quase colocar ele no lugar do Senhor Deus. Não. Devemos reverenciar? Sim, o homem de Deus, como foi Pedro, Paulo, os grandes profetas, mas, mas ele não é nosso Salvador. Amém? Não é, de forma alguma. Mas ele foi a luz, né? Ele veio com a luz, com a mensagem. E nós estamos seguindo essa luz. Amém? Então, amados, nós estamos vivendo essa mensagem. Quão sublime isso se apresenta, quão glorioso isso se apresenta. Mas isso não pode fazer de nós demagogos. Não. Que nós somos os melhores, os maiores, os mais poderosos. Não. Eu sempre digo, Deus achou graça em nós. Amém? Achou graça em nós. Sim, porque a quase melhor silêncio foi um dos maiores enigmas que o Senhor Deus nos revelou. Se os irmãos leem as mensagens, a história do profeta, quão gloriosa foi a sua carreira, né? Que ministério glorioso, de curas divinas, de coisas tremendas que aconteceram. Mas esse enigma, Deus não revelou a ele, mas revelou que um outro teria essa primazia, que um outro teria esse privilégio, e que um grupinho ia isso ouvir. Ora, essas coisas estão passando por alto. Passando por alto. Então, conclusão. Um dos maiores enigmas da Bíblia nos foi revelado. E se Deus não tivesse aberto para nós o centro do céu, jamais nós estaremos nessa noite aqui reunidos. Um sábado espiritual. Quem no mundo vai acreditar que hoje é sábado? Ninguém. A denominação segue cegamente o sistema religioso e político. Ele é sombra da imagem da besta. As denominações são sombra da imagem da besta. Sombras. Perdidos no tempo e no espaço.
enredadas pelo amor ao dinheiro, avarentas nas suas ações. Ora, se a grande prostituta é mãe, certamente que ela teve que dar à luz, e para dar à luz ela teve que ter alguma instrumentalidade. Assim como o Espírito Santo fez sombra sobre Maria, a igreja que restaurou Eva, Satanás fez sombra sobre a grande prostituta. Essa deu luz, filhos do diabo, e a outra deu luz, o Filho de Deus. Então os dois espíritos são praticamente iguais. E como que eu sei que é um, é outro? Pela revelação das Escrituras. E como tem essa revelação? Pela mensagem do profeta. Amém? Eles não têm profeta. Eles não creem em profeta. Eles creem em teologia, em cientista, religioso, político. Ora, eu ouvi agora a declaração de um teólogo do catolicismo dizendo que o conclave lá em Roma estava dirigido pelo Espírito Santo, mas que os cardeais tinham que deixar um pouco isso de lado e olhar um pouco o lado político, religioso, para que o conclave terminasse de uma forma bendita. Ô, gente, o que é isso? Declaração mais abominável. Mas ele é um cientista. Ele tem conhecimento, cátedra. Ora, que tal encontrar com João Batista vindo do deserto, com a roupa de camelo, comendo mel e gafanhoto? Já pensou? O teólogo, né? Da maior igreja do mundo, encontramos com João Batista, vindo do deserto. Quem é você? O João Batista. Não é ninguém, você está passando fome, nem roupa tem para vestir. Qual foi o seminário que você se formou? Qual foi a faculdade que você fez? Não, eu sou a voz do deserto. Quem foi ao deserto foi nenhuma. Amados irmãos em Cristo, a teologia afasta, a revelação aproxima. Amém? Aproxima? Então, destaca assim, Deus abriu o nosso entendimento sobre a grande transição, né? Os atuais acontecimentos da humanidade são muito importantes, porque eles estão mostrando, estão revelando que nós estamos no caminho certo, e que o sistema religioso, político, será tragado pelo sistema que vem. Por isso que eles falam que nós estamos na grande mudança, né? A nova era, grandes acontecimentos, e isso, aquilo outro. Realmente vai ser uma grande transição. Enfim, grandes são os preparativos para essa metamorfose. O mundo está se preparando para isso. O 8º anjo já encabeçou. Então, tudo está sendo preparado para o quê? Para a grande transição. Para a grande mudança. E vai acontecer agora na Coreia, outubro desse ano, parece que 10 de outubro, fala de agora, 8, a 10ª conferência do Conselho Mundial de Igreja. E quando foi criado o Conselho Mundial de Igreja? Em 1948. Ora, logo ali junto com o Estado de Israel. Israel foi criado no começo do ano e o Conselho Mundial de Igreja lá para o mês de outubro também. E o que é o Conselho Mundial de Igreja? A imagem da besta. Se essa imagem será uma imagem que tem uma luz, e a luz são trevas, trevas também são luz, que projetam sombras. Quais são as sombras? As denominações, filhas da grande prostituta. E nós já vimos isso em várias mensagens, e o profeta também pregou isso com muita propriedade. Mas vamos analisar bem isso aí. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 45, Lucas 1, 45, diz a Escritura algo muito importante. E respondendo, o anjo disse isso para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer
será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo, o Supremo Deus, uma das dimensões do Deus, fez sombra sobre Maria, e ela, a pequena igreja, abrigou o Cristo de Deus. Aqui temos a restauração de Eva, que caiu lá no Éden. Foi assim, algo glorioso. Agora vamos comparar essa sombra com a outra. Apocalipse 17, versículo 5. Olha o que diz. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Ora, para essa mulher de má fama ser mãe, precisava de alguma instrumentalidade. Claro que sim, ela necessitava de algo para que pudesse ser mãe, para que ela pudesse gerar, não é verdade? Precisava. Bem, os dois espíritos parecem que agem na dimensão espiritual, luz e trevas. No início, Deus, a voz de trovão, disse: haja luz. Houve luz. O som produzindo algo. Não são as trombetas aí? As trombetas. Bem, os dois espíritos são iguais. Assim como o Espírito Santo fez sombra sobre Maria, Satanás, a luz das trevas, fez sombra sobre a grande prostituta. É o que está aqui o Apocalipse 17. Aqui nós temos as duas igrejas. A que sobe e a que fica. A que subirá, a que ficará. Aqui nós temos as duas dimensões completamente distintas uma da outra. Vamos dizer que nós temos a igreja verdadeira e a falsa, a visível e a invisível. Mas ela tem poder, as duas têm poder, as duas são guiadas pelos seus próprios poderes. Então o sistema religioso não pode ver de forma alguma os filhos de Deus, assim como os filhos de Deus também não querem ver esta dimensão e nem nisso viver. Amados irmãos em Cristo, o mundo religioso está cego no seu entendimento. Eles estão completamente dominados por terríveis abominações. Eles estão em estado de blasfêmia declarado contra o Senhor Deus. Eu já disse aqui que são 3 dimensões do estado de blasfêmia. O estado de blasfêmia oculto, aparente e declarado. Mas o mundo está em estado de blasfêmia declarado ao Senhor Deus. Então, nós não vamos salvar esse mundo. Nós não vamos transformar esse mundo de forma nenhuma. Não. Nós não podemos impedir o progresso do ministério de Judas. Só um detalhe: não chega no Pentecostes. Não. Judas chegou ali pertinho, mas não chegou no dia de Pentecostes. Ele não recebeu a graça do derramamento do Espírito de Deus. Mas agora percebam que é uma força que impulsiona o ser religioso político. Existe a bênção que sobe do ar, a bênção que sobe da terra, mas é uma outra que sobe do grande abismo e vai jogar uma bênção contra a outra. Vai. Atualmente não. A bênção da terra, ela sustenta a bênção que sobe no ar, mas de toda a segurança. Ora, de onde veio o 8º rei? Da América do Sul. E o que é a América do Sul? Central e do Norte, dominada pela bênção que sobe da terra. Domina tudo isso. Tem domínio sobre tudo isso. Domínio político. Como nós vamos agora para a grande transição, o sistema mundial vai mudar de religioso político para político religioso. Imagine o poder que vai ter essa bênção. Muito mais ainda. E diz a Bíblia que 10 nações vão dar poder para essa besta, para que ela domine todo o planeta. Aí você vai ter o quê?
a transformação do sistema religioso, político, para político religioso. Mas agora perceba, essa força da besta que sobe do abismo é o capitalismo. E o que é o capitalismo? Forma de escravidão dos povos. É um sistema escravocrático, é uma força que escraviza, coloca as pessoas em prisões, canaliza o mundo para o consumismo. Todo dia ele traz um modelo diferente de um aparelho para você largar o anterior e partir para aquele. Sempre estar endividado. E nós vimos sobre aqueles 3 espíritos imundos, comentamos aqui, endividando as nações. O mundo jaz no maligno. E o Conselho Mundial de Igreja, a imagem da besta, tem a sombra que são as denominações. Conclusão: o mundo vai passar por uma transformação satânica fora do mundo. Já está passando. Os valores morais já estão decadentes. A família praticamente está sendo exterminada. A moral, como diz, desaparecendo. E a fé manipulada. Ela é verdade. E a mídia? E a dimensão midiática? Fazendo lavagem cerebral em todas as pessoas. Então imagine, nós, os eleitos, Senhor Deus, nesse mundo gentil. Só Deus pode nos guardar. Amém? Os ministros do Evangelho subindo no altar para tomar dinheiro do povo. Como agora apareceu um homem aí com um cartão do banco, não sei se aquilo é verdade também, tem tanta coisa que eles falam, lá e pedindo a senha do cartão, porque o cartão sem a senha para ele não vale nada. Mas tem que ter a senha. Que barbaridade. Que coisa terrível. Não é? Então o mundo gentil está completamente estado para ser contra o Senhor Deus. Mas sempre esteve, meus irmãos. Quando eles chegaram ali, Deus avisou o seu povo para não se misturar com os gentios. E como está Israel hoje? Tomada pelos gentios. Vivendo tudo que os gentios vivem. E eles não têm nenhum templo. Por isso que o profeta Paulo queria, anelava ver os filhos de Deus. Que hora tremenda, meus irmãos. Que hora de podridão. Mas é a hora dos lírios. Aleluia. Nós somos a era da águia. Glorificado seja o Senhor. Fazendo ninhos altos. Não se contaminando com nenhum maná de ontem. O Evangelho está escandalizado. O nome mais escandalizado da terra é o Senhor Jesus. Mas ele tem um outro nome. Esse outro nome só as águias conhecerão. Aleluia! O mundo vai continuar com essa blasfêmia, usando o nome de Deus para enriquecimento próprio. Todo dia surge uma porta de iluminação. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, mas escravizando o povo. Por qual dimensão? Do capitalismo. Craque, cabeça. Isso, domínio dessa cabeça. O mundo está escravizado pelo dinheiro. No início trocava-se açúcar por feijão, arroz por pão. Hoje isso desapareceu. Ali era o cooperativismo, né? Como as cidades podiam ser assim, né? Eu plantaria aqui arroz, o irmão plantaria ali feijão, o outro lá laranja, e nós trocávamos os nossos produtos. Precisava haver isso nasceu hoje? Não! O capitalismo criou também o banco. O que é o banco? É uma das piores prisões que existe. Ele só toma o que você tem, não te dá nada. Nada vezes nada. Até um homem comentou: qual é o mais perigoso? O assalto a um banco ou a criação do banco? Porque os dois roubam. Ué, quem assalta está roubando. O banco também é outro.
Então Satanás foi criando instrumentos disso, daquilo, aquilo outro. E as denominações se enredaram com os jardins de Satanás e se enriqueceram. Diz Apocalipse que ela é rica, mas é cega, pobre, nua e miserável. Mas é rica, não tem falta de nada. Como uma família com um homem milionário, ele vai ter problema com aquela mulher? Nenhum! Ô querido, eu preciso de um médico fazer uma compra. Vai lá, aluga um avião, né? Particular, e vai! A minoria vivendo bem e a maioria passando fome. Mas esse é o mundo que aí está. Nós estamos nesse mundo gentil. Nós somos eleitos por Deus. E Deus, diz a Bíblia, que Ele elegeu, no meio dos gentios, a sua noiva. Está lá em Atos 13, 48. Mas, amados irmãos em Cristo, a bênção que sobe do abismo, né, que sustenta o sistema, vai mudar isso para outra dimensão, que é a transição. Passar a ser político, religioso para o perdão, religioso político para o político religioso. O mesmo demônio, o mesmo diabo, mesma coisa, o mesmo dragão, mas com uma roupagem diferente. E o mundo vai entender que isso é bom. Teremos um só governante, uma só moeda, não teremos fronteira nenhuma. Um só idioma, o Esperanto. Todo mundo falando um só idioma, não é mais fácil, não? Então nós vamos entrar em dimensões terríveis. Família, essa praticamente já acabou. A lei do anticristo será terrível. Terrível. Vejam bem, essa transição vai nos afetar? Se nós permanecemos vivendo o assinte do Senhor, não, em nada. Não vai nos afetar em nada. Basta que a gente viva as vozes dos sete trovões. Basta que a gente viva o assinte do Senhor. Deus nos libertará, Deus nos guardará, Deus, enfim, não deixará faltar o alimento em nossas mesas. O justo não mendigará o pão e nem a sua descendência. Agora, amados, vamos aqui para Apocalipse 17 e 11. Olha isso aqui. E a bênção que era já não é. E ela também o oitavo. E é do 7. E vai à perdição. Nós vimos essa dimensão em outras mensagens. Sabemos sobre tudo isso aqui. Notem que o 8 é a dimensão do começo. 8 é começo. Portanto, o oitavo rei da Babilônia, restaurada, é o início da fundamentalização do ecumenismo, a prostituição espiritual. Nós estamos caminhando para isso, meus irmãos. O mundo está caminhando para isso. As religiões se unirem, dominadas pelo sistema político. O Conselho Mundial da Igreja, que fica lá em Genebra, na Suíça. Agora, amados irmãos em Cristo, vejam bem. Então, esse novo rei, ele vai ser o quê? Popular, populista, simples. Veio do 7. Então, ele tem características do 7. Então, ele é o começo de uma nova era. A nova era, a nova ordem mundial. Satanás, ele personifica as coisas. O milênio será o reinado de Cristo. E a grande tribulação, o reinado de Satanás. Ué, os espíritos não são iguais? Um só governante? Não é verdade? Estou falando? Isso está lá em Mateus 24, 24. Porque surgiram falsos cristos, falsas unções, e falsos profetas, falsos mensageiros, que farão sinais, prodígios, que se possível enganaria até os escolhidos. Então, grandes sinais acontecerão, grandes prodígios aparecerão, mas não enganará o eleito do Senhor Deus. Então veja que a política, que a dimensão política
Fala da besta, a que subiu do mar, a sua grande plataforma. Sua grande plataforma. Enfim, o poder político ocupará a cátedra da besta. Isso é o que vai acontecer. E isso já está acontecendo. Nós já estamos caminhando para isso aí. Agora veja, todos os reinos, governantes e governados, se uniram à besta para a grande transição. Olha aí, o que está acontecendo agora. E coisas interessantes. O papado de Bento XVI começou em abril de 2005. Praticamente nós começamos a 7ª Veste. E terminou agora, quando nós estamos terminando também a 7ª Veste. E eu estou novo. Do Papa Francisco. Está começando quando nós vamos iniciar as trombetas. E que são as trombetas? Guerras espirituais. E nós estamos vivendo agora o quê? Os últimos 7 anos dos 8 silêncios. Então estamos chegando no fim de todas as coisas. Então, esse reinado agora dá início o quê? A grande preparação, a abertura total do caminho para o anticristo. É isso que diz as Escrituras. Agora olha aqui o versículo 13. E estes, ou seja, esses 10 reis, têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então, o poder político vai se unir às nações e vão dar todo o poder para o 8º rei da Babilônia. Então, um domínio total. Mas diz a mesma Bíblia que esse sistema que está dando apoio para ele é o que vai derrubar. Não é o reino dividido que Jesus falou? Reino dividido. Que coisa! O sistema político apoia a besta que subiu do mar, dando-lhe o governo do planeta, para governar o planeta. Destaque que você tem um sistema religioso, mas que vai ser tragado pelo sistema político religioso. Eles não dizem que nós somos um país laico? Não tem essa expressão que eles usam? País laico? Sim, porque o sistema religioso político é a dimensão dominante. Agora, no passado, na nossa colônia, a religião oficial do Brasil era o catolicismo. Aí foi um ensaio do sistema político religioso, mas que não vingou naquela oportunidade, mas foi uma amostragem. Né? Se nós estamos voltando para o começo, então o sistema político religioso voltará a dominar, que sempre foi assim. Naqueles países gentios, os reis que determinavam qual a religião do seu povo. E cada rei criou o seu Deus. A Grécia criou milhões de deuses. Era um sistema político religioso. Quando começou, o mundo gentil sempre foi um sistema político religioso. E Deus, como aprove a Deus salvar Israel e nele colocar o seu nome, ele era um sistema voltado para Deus. Não era religioso, nem político. Um profeta levava, conduzia e alimentava o povo espiritualmente. Mas o gentil não. Sempre o sistema político é que determinava qual era a religião. E agora nós estamos voltando para o começo, certamente que esse sistema voltará. Mas é o próprio diabo. Agora, vamos para Daniel capítulo 11, perto de Ezequiel. Depois de Ezequiel, Daniel, capítulo 11, versículo 35 até o 37. E assim diz: e alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados, e purificados, e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. E esse rei fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. E contra Deus, os deuses falará coisas maravilhosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que se determinar será feito.
E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas ao Deus as fortalezas, honrará em seu lugar. E a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. Olhem só, meus irmãos. Isso é muito profundo, muito interessante, e pela graça de Deus tem nos mostrado isso. Então, aqui em Daniel, ele está nos dizendo as características do anticristo. Como vai ser esse governante mundial? Qual é o seu perfil? Aqui está o perfil dele. Né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui em Mateus 4, versículo 9, depois a gente volta aí. 4, 9, olha o que diz. E diz: tudo isso dareis se prostrado e adorado. Ou seja, os reinos da terra. Satanás disse que daria ao Senhor. Daria os dois sistemas, o religioso político e o político religioso. Enfim, os reis da terra, ou seja, governantes e governados. Né? Como citei, no nosso país, houve uma época da colônia que era um sistema político-religioso. A política determinava qual era a religião. E o que é religião? Confusão. Porque biblicamente religião significa cuidar dos órfãos e das viúvas. É o que eles mesmos fazem. Né? É o que eles mesmos fazem. Agora veja o anticristo, ele vem com o sistema político-religioso. Ele vem nessa dimensão. Sim, porque ele não respeitará o Deus das religiões. Ora, então significa que a religião vai ser a que ele quer, e não o que as pessoas querem. A coisa vai mudar. Né? Sim, cada denominação, ela possui um Deus, o imperialista. Aqui no Brasil nós temos vários impérios, grandes denominações, uma contra a outra, mas todas servindo direta ou indiretamente ao Papado de Roma, através dos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Então isso significa, isso tudo que estamos falando, que o anticristo vai determinar a fé do povo, caindo por terra nos países laicos. Ele não vai querer saber desses deuses, ele vai impor o seu regime, a sua nova ordem, que é política e religiosa. Então, não terá amor pelas mulheres, isso significa que imperará a homossexualidade. Ué, ela não imperará? Vai imperar. Vai ou já está imperando? Não, olha só, não respeitará o Senhor Jesus e nem aos seus predestinados. Notem que a nova ordem mundial é o sistema político-religioso. Agora, o sistema religioso-político, você pode escolher a religião. Você pode ser da Assembleia, você pode ser da Batista, você pode ser da Católica, enfim, você escolhe. Mas no sistema político-religioso, não. Todos esses deuses cairão por terra. Os deuses que os pais dele criaram. E quem são os pais do anticristo? Satanás e a grande prostituta. Ué, Satanás casou com ela, deu à luz o quê? O anticristo. Então o que são as denominações? Sistemas, sombras da imagem da besta. Que horas estão vivendo, irmãos? Que momento? Enfim, você, o mundo religioso tem uma pseudo-liberdade. E muitos pensam que eles querem acabar com os evangelhos. Não, meus irmãos. Isso é reino dividido. Uma denominação se levanta contra a outra, e outra contra uma. Todas contra o catolicismo, todas contra a homossexualidade, todas contra isso, aquilo, outro. Mas quando chega lá, como aconteceu em Vancouver, né? No Concílio Mundial de Igreja, sentam todos juntos à mesma mesa. Ora, que fé é essa? Hipócrita. Uma fé mentirosa. E graças ao Senhor Deus, nós não estamos nesse sistema.
Graças a Deus. Mas, amados, então, sobre a égide do governo do anticristo, a nova ordem, é ela que vai determinar a vontade do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Se não tiver a marca da besta, não compra. Não faz nada. Mas Apocalipse 4, 14, 12, ele fala uma coisa importante para nós nessa hora. 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Verdade, irmão. Essa é a graça celestial sobre nós. Deus nos dará paciência. Deus nos dará graça. Deus nos dará força para viver o assim diz o Senhor. Nós não temos que se envolver com essas questões polêmicas de homossexualidade, disso, daquilo, aquilo outro. Não! Não. Nós temos que viver o assim diz o Senhor. Amém? Nós temos que viver em paz. Ainda que a nossa volta tudo esteja conflitante. Nós estamos num país gentio. A lei dos gentios não é para nós. A nossa lei é do Senhor Deus. A sombra e a imagem, Urim e Tumim. E nós somos a geração do arrebatamento. Então, que Deus nos guarde no seu grande amor e que nós possamos viver o assim do Senhor, ainda que estejamos num lamaçal tremendo de imoralidade, de corrupção, de homens sem escrúpulo nenhum. Mas que a graça de Deus permaneça sobre nós. E quero agradecer a Deus por até que ter nos ajudado a atingirmos 1029 mensagens, 7 versos, cada uma com 147 mensagens. Então isso é graça, isso é, eu creio, misericórdia de Deus sobre nós. Amém? Então fiquemos em pé e que o Senhor Deus nos abençoe e que a paz de Cristo seja nos nossos corações. Amém.